Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para nossa reflexão está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. O tema que consideramos central para este capítulo é a convivência de crentes que pensam diferentes. Existia, por parte da igreja de Roma, existia uma situação indesejável, porque existia crentes fracos e crentes fortes. Não é que eles eram no sentido do pecado, porque a doutrina era boa, mas era no sentido de dietas e de dias sagrados, de feriados judaicos, porque muitos crentes fortes já tinham um conhecimento pleno da palavra de Deus, e dietas e dias sagrados não tinham mais nenhum significado para aqueles crentes fortes. Mas aqueles crentes fracos, que ainda estavam ainda começando, que ainda não tinham discernimento espiritual ainda, entendiam que algumas comidas, ou não guardar alguns dias, isso era uma coisa pecaminosa, que já não era mais para quem tinha essa consciência, que era o crente já forte. E aí Paulo vai falar da tolerância para com os fracos na fé. Ou seja, a convivência entre os crentes que pensam diferentes. Como é que essa convivência tinha que acontecer? Porque, do ponto de vista doutrinário, não podia haver divergência nenhuma. Porque, na realidade, eles pensavam da mesma forma, que Jesus morreu, que Jesus veio trazer a graça salvadora como fundamento da nossa salvação, que sem Jesus não haveria salvação, não haveria vida eterna, que só há um caminho para chegar à salvação, que é o próprio Jesus. Esses entendimentos, tanto os crentes fracos como os fortes já tinham. Não havia nada como, não acreditava em inferno, corpo e alma vai para o túmulo. Jesus não era Deus, Jesus é menor do que Pai, menor do que anjos. Então, esses conceitos que são de seitas não existiam. O conceito doutrinário estava correto. O problema maior era a questão da dieta e dos dias sagrados e feriados sagrados ainda da prática judaica. Mas ele começa o capítulo 14 dizendo: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Ele manda acolher aquele que ainda está fraco na fé. Crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. O crente forte, ele sabia que tudo ele podia comer, porque nada mais era impuro. Mas o fraco, ele não comia carne, ele não podia tomar o vinho, ele guardava ainda alguns feriados, porque não havia ainda esse conhecimento pleno da verdade. E aí tem que ter o cuidado, porque os fracos condenavam os crentes fortes por fazer aquilo que não era pecado. E por suas vezes os fortes desprezavam aqueles fracos por entender que eles não tinham conhecimento do que estavam falando. Então Paulo ele vai tratar essa questão da convivência de crentes que possuem pensamentos diferentes. Ou seja, um
crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Por que ele comia legumes, não comiam carne? Porque eles vêm de um momento pagão que podia ser uma carne oferecida a deuses pagãos e eles tinham medo da contaminação. É evidente que se nós temos consciência, não sabemos se aquela carne foi oferecida a um deus pagão, não tem problema nenhum em comer. Se nós temos consciência, né, que quem fez ou quem produziu, não interessa para nós, crentes fortes. No momento que nós entendemos, nós não temos conhecimento que aquela carne foi oferecida a um deus pagão, não há problema nenhum. Ou guardar um dia sábado ou domingo, não tem sentido, porque mesmo que o dia do Senhor é o dia do domingo, Jesus citou no domingo, o dia de Pentecostes foi enviado no domingo, João foi revelado no domingo, o Apocalipse. Então, o domingo é um dia escolhido como o dia do Senhor, e depois foi ratificado pelo Estado, pelo Império Romano, com Constantino, 300 anos depois. Mas, se você entender que o domingo é para salvação, é a mesma coisa do sábado. Não há diferença. Como alguns entendem, se não guardar o sábado, não tem salvação. Então, se você entender que o domingo também, se eu não guardar o domingo, eu não tenho salvação, tanto faz sábado como domingo. O sábado é um dia de descanso, como o domingo é um dia de descanso. Não no sentido de salvação. Mas ele vai dizer, quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então não pode um estar condenando o outro. Um porque tem um conhecimento maior, né? É o crente forte, que ele come, porque ele tem consciência que não é pecado. Já o crente fraco entende que aquele crente forte está pecando. Então, se ele puder, na frente daquele crente fraco, não faça. Porque quem come não despreze o que não come, e quem não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. E quem acolheu foi Deus. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para nos suster. Quem nos levanta, quem nos põe em pé é o nosso Deus. O julgamento nosso não deve existir. É evidente que eu não posso julgar nada, sim, tem coisas que podemos julgar, sim. Mas esse tipo de coisa quem julga é Deus. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. É a questão de guardar ainda o sábado, alguns dias sagrados para o judaísmo, que o crente forte não tem mais sentido. Mas para o fraco ainda tinha. Mas tem que ter muito cuidado com isso. É a questão da circuncisão. Tem algum sentido a circuncisão? Não tinha mais sentido. Mas teve uma situação, por conta cultural, Timóteo foi circuncidado e Tito não. Questão cultural, porque não tinha nenhum significado mais. É como é que o sábado não tem nenhum significado, mas, né, para guardar o dia do Senhor. Agora, se eles não estavam entendendo isso aqui, tá? Para a salvação, não. Eles entendiam a questão de guardar o sábado agora no sentido do dia para o Senhor. Faz o sábado como domingo, porque no momento que você entende que não é para a salvação, não tem problema. Todo dia é santo, qualquer dia. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor, faz. E quem come para o Senhor, come. Porque dá graça a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Então, quem come aquilo que entende que é pecado pelo fraco, deve dar graças a Deus. E aquele que não come também dê graças a Deus.
Porque vai chegar um momento que aquele crente fraco, ele vai chegar a um nível de conhecimento que ele não vai fazer mais distinção, tá? Eu não posso comer uma comida que tem sangue porque é pecado. O crente forte não vai pensar nisso, mas o fraco vai. Então a ideia de Paulo é que evitasse esse confronto entre o crente forte e o crente fraco. Ou seja, a convivência de crentes que pensam diferentes devia ser uma convivência harmônica, para não ser pedra de tropeço. Mas ele continua dizendo o seguinte, já no versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque vivemos para o Senhor, viveremos se morremos. Para o Senhor morreremos. Quer, pois, vivamos ou morremos, somos do Senhor. Nós somos do Senhor em qualquer situação. Ou morrendo ou vivendo, nós somos para o Senhor. Quando nós somos regenerados, quando nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo, justificados pela fé em Jesus, nós somos do Senhor. Foi precisamente por este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de morto como de vivo. Nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. Todos nós que nos apropriamos do sangue de Jesus naquela cruz do Calvário, que nós cremos no ato de Jesus naquela cruz, que nos libertou da escravidão dos pecados, todos nós estamos debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu que desprezas o teu, pois não compareceremos perante o tribunal de Deus? Todos nós, meus irmãos, nós estaremos diante do tribunal de Deus. Hebreus 9:27 diz que ao homem é dado morrer uma única vez, segue-se o juízo. Após a nossa morte, segue-se o juízo. A única coisa que levamos é a nossa alma. E a nossa alma, imediatamente, ela entra em juízo. Ou essa alma vai estar em gozo eterno, lá no terceiro céu, ou em sofrimento eterno. Ele vai dizer, como está escrito, por minha voz, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso é interessante, meus irmãos, porque existe uma figura muito pregada, que é a figura do purgatório. A pessoa, ela morreu sem Cristo, seus pecados não confessados, e aí você vai fazer atos solenes para a alma daquela pessoa que foi para o purgatório, até ela ser purgada e chegar ao céu. Isso não tem fundamentação bíblica nenhuma. Não existe purgatório no texto bíblico. Então, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não há intercessão após a morte. Ninguém pode fazer nada por ninguém depois da morte. Até no momento da morte, naquele momento da morte, a pessoa ainda é consciente, você pode ainda conclamar com aquela pessoa para que ela reconheça que é pecadora, que ela se arrependa dos seus pecados e confesse Jesus como Senhor e Salvador naquele momento antes da morte, ela é consciente e ela terá a salvação e a vida eterna. Mas depois da morte não há mais o que fazer, meus irmãos. Jesus falou claramente sobre céu e sobre inferno. E a alma, ela segue ou um destino ou outro após a morte. Somente levamos a nossa alma após a morte. Mas Paulo agora vai falar da liberdade e da caridade. Ele vai dizer, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão.
É aqui que nós falamos que aquele que está comendo uma comida que é saudável, que não tem problema nenhum, o crente é o crente forte. Mas o fraco condena isso, né? O crente fraco. Então, para que não haja pedra de tropeço, ele pede para o cuidado de evitar esse tipo de situação. Eu sei e estou persuadido, ou seja, convencido do Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Paulo está dizendo que nenhuma coisa é impura, evidentemente que salvo para aquele que assim a considera, para essa impura. O crente fraco, ele tinha esse sentimento que existia essa comida impura. Mas se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal, por causa da tua comida não faças perecer aquele favor de quem Cristo morreu. Ou seja, se o irmão que é fraco está entendendo isso, evita esse confronto, né? Não tem que ter esse confronto. Se o irmão entende que aquilo é pecaminoso e o crente forte entende que não, não come na frente dele, ou seja, evita esse confronto para que ele não seja pedra de tropeço para ele. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você não é crente, meu irmão, porque você não come isso, não come aquilo, ou não bebe vinho, ou uma série de circunstâncias. Você é crente porque você foi regenerado pelo Espírito Santo, na justiça da paz e da alegria do Espírito Santo. Você é crente porque você foi justificado pela fé. O seu nome está escrito no livro da vida. E você tem consciência daquilo que você pode comer, o que não pode comer. Quando você é um crente forte, você tem conhecimento da palavra, da doutrina. É por isso, meus irmãos, que eu sempre digo que é muito importante você ler a Bíblia, você estudar a Bíblia, ser um conhecedor profundo da Bíblia, para que você tenha um entendimento profundo e ninguém venha enganar com falsas doutrinas. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas de paz e também as da edificação de uns para com os outros. Os irmãos, os crentes fortes, ajudando os crentes fracos na palavra de Deus e no comportamento, para que não haja conflito entre eles. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Aquele crente fraco que entende que é escândalo, evite, no sentido que ele não venha a tropeçar. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que o teu irmão venha a tropeçar. O que é que ele quer dizer não comer carne nem beber vinho? Porque esses crentes fracos entendiam que podiam ser carnes oferecidas a deuses pagãos. Então, nesse sentido, eles evitavam comer carne, comiam só legumes, como Daniel fez no jejum dos 21 dias de Daniel. Então, você vai ver que, e também quando ele foi lá para a corte do rei Dario, ele sempre lá alimentava de legumes. Não é nesse sentido. É no sentido que eles, por segurança, comiam apenas legumes, não tomavam vinho, para não ter nenhum risco, né, da desobediência à palavra de Deus. Mas aquele crente forte, ele tinha consciência que, mesmo que ele comesse uma carne oferecida a deuses pagãos, mas ele não tivesse conhecimento de onde vinha aquela carne, não haveria nenhum problema. Ah, sim. Se você chega no local para comprar uma carne, uma comida, e o vendedor diz que essa carne é de primeira, foi oferecida a um deus pagão, é uma carne especial,
essa carne você não vai querer comprar, com certeza, porque você tomou conhecimento, né? Mas, olha, você vai para comprar comida e vai dizer, olha, essa comida foi feita por uma pessoa maligna, não adora a Deus. Você não sabe quem é. Você não vai deixar de comprar a comida porque não sabe quem fez. Porque aquela pessoa não adorava a Deus, ela serve outros deuses. Você não sabe, você não tem conhecimento. Não há problema. Ele vai dizer, venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. E ele conclui esse capítulo dizendo, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, aquele que tem dúvida é condenado, ou seja, se você tem conhecimento, ou tem dúvida que aquela comida é uma comida impura, você não vai fazer. O crente forte não vai fazer também, como o fraco não faz. Então, Paulo, nesse capítulo, ele vai nos mostrar a convivência que deve haver, uma convivência harmônica, entre crentes que pensam diferentes, no sentido da comida, no sentido das dietas, dos dias sagrados, não no sentido doutrinário, porque aí nós entendemos que todos têm a doutrina correta, que é a doutrina, pregada por Jesus Cristo. Paulo pregava a doutrina de Cristo. Que Deus continue nos abençoando.